Yeah. Fala, meus amigos e minhas amigas, mais um Qual Foi Aí? E hoje eu trouxe um cara que eu passei a admirar, que eu não conhecia a instituição que ele representa, né? Mas eu passei a admirar essa pessoa nas últimas eleições municipais aqui em Lauro de Freitas. E aí ele surgiu assim, eu falei, por que esse cara, velho, do nada aqui, parece esse cidadão aqui? E aí eu não tinha feito ainda a ligação do nome para a instituição, achei que era uma mera coincidência, mas não. E aí tive o prazer e a satisfação de conhecer esse rapaz, esse menino. Chama de menino, tem idade até de ser meu filho. E tenho muito orgulho de estar aqui hoje com Felipe Manassés. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, meu amigo. A gente já estava ensaiando essa entrevista faz algum tempo. E que bom estar aqui, que bom estar conversando com você. Sempre falei que você é uma referência na maneira que você aborda a política, né? Você é um cara imparcial, você é um cara que traz a verdade, que está preocupado mesmo numa discussão sadia, procurando sempre trazer a evolução política que a gente precisa. Então, qual foi aí? Então, vou estar colocando no meu Instagramzinho aí, galera, para seguir, dar uma moralzinha lá. Acompanhe, que fora a política ainda tem, fala de cotidiano, dia a dia, futebol. O homem é bom de tudo, viu? O cara sabe de tudo. Ô, Felipe, a gente não sabe, a gente é entendido, é entendedor, né, por assim dizer, essa concordância aí. Felipe, na última eleição, você chegou aí sozinho, independente, lançou sua candidatura a prefeito, uma estrutura, acredito eu, pequena, e mesmo assim conseguiu arrancar 6 mil votos entre Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é uma cidade que nós sabemos que é uma população muito carente. A gente está em plena época de pandemia, as pessoas estão praticamente aí, né, trocando muita coisa por comida. E mesmo assim você chegou lá, acredito eu, de novo, com uma pequena estrutura e arrancou 6 mil votos numa cidade que é loteada com cargos políticos, com cargo de vereança, cargo de prefeitura. Mas as pessoas que votaram em você, acredito eu, que votaram pelo trabalho que você representa, pela seriedade do seu projeto. Qual foi aí desse lançamento de prefeito e agora vindo aqui como vereador? Me conte aí. Então, muita gente me pergunta isso, né? A gente viveu um momento muito difícil, né, de pandemia, as pessoas estavam passando por muita dificuldade e como a gente precisava da gestão naquele momento, como a gente precisava de políticas que chegasse até a ponta, né? As pessoas estavam passando necessidade, passando fome, as pessoas não estavam conseguindo trabalhar. E aí causou aquela decepção, porque a gente viu, infelizmente, que a máquina não funcionou, que a ideia da política pública não chegava. Isso foi criando uma revolta e a gente decidiu apresentar um projeto de oposição, né? Um projeto novo. Foi um desafio, na verdade, né? Porque quando você vem falar de política em Lauro de Freitas, a gente sabe que a política movimenta muito a questão da economia, do emprego, e as pessoas acabam tendo uma necessidade. E para você fazer um enfrentamento contra a máquina, você tem que ser muito ousado, você tem que ser muito corajoso, você tem que enfrentar muita coisa, porque a máquina acaba te perseguindo, né? Então, assim, foi um desafio. Eu sabia que naquele momento seria muito difícil eu ganhar uma eleição, ainda mais para prefeito. Tinha até o Baldo brigando numa posição com o Moema. E você ainda conseguir ter quase 6 mil votos mostra o respeito por um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo há muitos anos. E num domingo, imagina, um dia de eleição, pandemia, aquela situação toda, a pessoa sair da sua casa, de um lazer, para pegar uma fila numa escola para votar num candidato que teoricamente não teria chance nenhuma. Isso nos mostra o respeito, o carinho e mostra que a gente está no caminho certo. E também mostra um anseio de uma política nova, né? Acho que Lauro de Freitas vem sendo governado por um mesmo grupo político aí há 16 para 20 anos e a gente vem sofrendo muito, né? Eu acho que a ideia de cuidar de gente, aquela ideia de preocupação mesmo com a minoria, se perdeu, né? Hoje a gente vê um projeto de manutenção de poder a qualquer custo, onde toda uma arrecadação de uma cidade como Lauro de Freitas, hoje que arrecada mais de 1 bilhão e 400, é desenvolvida em empregos, né, em secretarias, em cargos, e falta recurso para desenvolver realmente políticas públicas, que é o que a gente mais precisa, né? Investir na saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, em maternidade, na educação, né? Eu falo muito disso, Siqueira. A única maneira de a gente mudar uma geração, mudar uma cidade, é investir na educação. Só que geralmente os políticos não têm essa visão. Por quê? Porque eles estão pensando muito na política momentânea, na política do voto. Então, investir numa criança, a criança não vota, né? Não tem aquela situação. E a gente só vai conseguir mudar essa realidade quando a gente tiver pessoas com esse pensamento. De investir numa educação, sabendo que esse resultado
vai vir daqui 10, 15, 20 anos. Mas precisa alguém fazer esse enfrentamento, precisa alguém realmente estar preocupado na evolução da nossa cidade, na evolução da educação, da saúde. Hoje, praticamente, é uma cidade que não funciona. Não, Né? Lauro não funciona. Se vocês estão me ouvindo, o pessoal de Lauro que estão me seguindo, que vão vendo esses cortes na rede social, hoje você não tem uma escola para colocar o seu filho. Né? Hoje você não tem uma creche para deixar seu filho para poder ir trabalhar. Hoje você não tem um transporte público adequado para você trabalhar. Você depende do ligeirinho, que faz um excelente trabalho. Se não fosse os ligeirinhos, né? Que pega você da comunidade e coloca você na pista. Então você paga 2 transportes para poder trabalhar, para ter um salário mínimo. Então, olha a situação que as pessoas estão vivendo. Então, assim, área de esporte, então, não funciona. O lazer não funciona, a cultura não funciona. Aqui só tem uma coisa que funciona, que é a arrecadação. A arrecadação funciona muito bem. Se você passar daqueles professores aí da Estrada do Coco, com certeza, 65 você vai receber uma carta de mãe, mas vai lembrar de você. Né? Você top vai lembrar de você, mandando aquilo ali, a arrecadação. O IPTU chega na sua casa, em dias, para você pagar. E as outros impostos também vão. E isso aí é que Lauro de Freitas funciona. O povo vem sofrendo há muitos anos, né? E qual o sentimento que a gente vê hoje de rua? A gente vê uma revolta, né? A gente vê que as pessoas não querem mais. Sim. Né? Não aguentam mais sofrer, né? Por mais que elas dependam dentro do processo, porque infelizmente é criado um mecanismo de dependência, né? Hoje as pessoas têm o seu emprego, têm sua situação dentro de um órgão da prefeitura e tem medo de perder aquilo, porque depende daquilo para comer. Então hoje a gente vê pouquíssimas políticas de desenvolvimento na área de emprego, né? De empreendedorismo. Não, Lauro de Freitas, ela é basicamente, né, eu posso dizer isso, e não sou eu que estou dizendo, como diz o Tabarel, são os números, as cooperativas estão aí, com números excessivos de pessoas. Eu lembro-me muito bem, na última eleição municipal, a eleição foi no domingo, na segunda-feira, muita gente, acho que metade da prefeitura foi demitida, porque houve ação do Ministério Público. Claro que a gente sabe que isso são jogadas, né? Porque Lauro de Freitas estava com a folha super inchada de funcionários terceirizados e que não eram concursados. E aí demite todo mundo. Quem votou, votou. Quem não votou, já dane-se, ela já ganhou a eleição. E dane-se isso aí, né? Mas o que acontece? As pessoas estão mais atentas, né? Sim. Então as pessoas sabem hoje. Então eu acredito até trazendo para a realidade dessa campanha aqui, dessa eleição, né? Acho que tem muita gente esperando o dia 5, viu, irmão? Eu acho que sim. Quando der o dia 5, a galera vai se posicionar de uma maneira diferente. Eu né? acho que o que já tá bom pro lado da oposição, o que já tá grande, o que a gente já tem uma certeza de uma vitória, vai acabar se confirmando o mais rápido possível. Que a galera tá só com essa expectativa, porque sabe que deu dia 6, dia 7, vão estar fora da folha. Eu acho que o voto é secreto, mas eu acho que é secreto pra gente, mas as urnas falam, né? Então eu acho que esse voto secreto é até a hora de votar. Depois que apertou os 2 números ali pra prefeito, faz um sinal da cruz e diz, se Deus quiser vai dar certo. Você falou uma coisa aqui, Felipe, sobre a questão do voto, né? Que o voto é algo realmente importante. O voto, para mim, é algo primordial. Você está dando um voto de confiança. O voto é um voto de confiança, a verdade é essa. Eu estou lhe dando o direito de me representar na Câmara de Vereadores. E eu digo a vocês, meus amigos, a eleição municipal, que eu participei de uma, foi na época da pandemia, para mim é a pior eleição que uma pessoa pode participar. Quem de vocês aqui que está nos assistindo, que tem no mínimo 2 candidatos conhecidos de infância ou de rua? Todo mundo é vereador, todo mundo é candidato a vereador. Né? E tem gente que se candidata por se candidatar, que não tem projeto nenhum. E você vai assim, mas e aí, posso contar com você? Olha só, gosto de você, gosto do seu trabalho, mas é que minha prima tem um amigo que vai sair candidato, sim, mas e aí? Pô, legal. Mas e aí, o que é que ele fez? O que é que ele vai lhe representar? Não, é amigo de minha prima, é amigo de minha irmã. Amizade. Então, nós temos esse problema do voto. E como é que você vê a questão do voto? É o voto de confiança, que é o voto de confiança que as pessoas podem ceder a você por 4 anos e renovar depois por mais 4 anos. Faltam aí 4 semanas para as eleições e as pessoas têm que entender a importância do voto, né? Principalmente para o vereador da nossa cidade. Às vezes a gente fala assim, o cara aqui joga um baba comigo, não, o cara lá da minha igreja, não, o cara é meu vizinho, o cara é gente boa. Entenda, gente, essa pessoa que você está votando, ela vai cuidar da sua saúde, da sua educação, da sua segurança, ele vai cuidar dos impostos que você paga. Você por acaso ia pegar um amigo do seu baba, se não fosse um cara técnico, para cuidar das suas finanças, para cuidar da sua... Não vai. Então voto é coisa séria. Por mais que a gente tenha amizade, lógico, são amigos, a gente vai estudar, vai entender, quer sempre ajudar, mas a gente tem que entender a importância do voto, porque depois não adianta eu ficar 4 anos falando que político não presta.
Porque na hora que eu tenho a oportunidade de trazer uma mudança, de entender o processo político e votar, eu voto porque fulaninho me pediu. Ciclano, tadinho. Não é tadinho. Tadinho depois é a gente. Que não vai ter segurança pública, tadinho é a gente que não vai ter uma escola boa para colocar nosso filho, tadinho é a gente que quando precisar de uma assistência na saúde não vai ter. Então é a hora da gente ter consciência do voto. E entender. Porque também o que acontece? Muitos candidatos agora, eles se tornam independentes, né? Chegam lá, sou candidato, mas você tem que estudar quem é esse candidato. Qual o partido que ele tá, qual a ideologia. Tem muita gente que faz parte do processo de Moema mesmo, que se esconde. Tá lá, tá com estrutura, então o cara não desenvolveu durante esses 16 anos, chega numa eleição e fica quietinho. Então assim, qual o projeto que uma pessoa dessa tem pra sua cidade, pra nossa cidade? Projeto de poder, né? Projeto de poder. Ele não tá preocupado na construção, na mudança da nossa cidade. E uma coisa que eu falo sempre, o meu projeto hoje é Débora. Acima do meu projeto Felipe Manassés, é o projeto 44 Débora. Porque ela é o carro-chefe pra transformação da cidade. A gente tem que votar nela. Quem acredita no Manassés, quem acredita na transformação, quem ama a nossa cidade realmente, tem que votar no 44. Tem que votar em Débora Harris. Porque aí a gente vai conseguir reconstruir a nossa cidade. Uma bancada nova de vereadores que têm esse anseio da mudança, pessoas que tragam também a parte de gestão. Porque o que a gente vê muito hoje, né, principalmente nos cargos, né, de secretaria, são militantes. Sim. A gente entende a importância do militante para ele trazer as pautas, os debates, mas a gente tem que entender também a importância de gestores nas secretarias. A gente precisa ter pessoas que saibam fazer gestão, saibam administrar pessoas, tenham um planejamento, saibam executar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse choque de gestão. E quando a gente faz um comparativo com Salvador, com a CM Neto, com o Bruno, a gente vê isso. Né? Você vê que são equipes técnicas. É um 7-0 todo dia. Você vê o desenvolvimento, é obra por cima de obra, é projeto. Por que não Lauro de Freitas? Né? A gente tem uma arrecadação. Se a gente fazer um comparativo de habitantes com renda, Lauro de Freitas tem uma situação bem melhor que Salvador. A gente vive numa cidade que é 58 km². É do aeroporto até Portão, né? Com 200 mil pessoas, com a arrecadação que tem. Poxa, era pra gente ser um exemplo do Nordeste. Nossa renda per capita em comparação à população maior que Salvador. Se Sim, não tenha dúvida disso. E assim, e cadê esse recurso? Onde está sendo investido, né? Eu gostaria de falar, mas não posso não ser processo. Felipe, e aí a gente vai falar de uma coisa que eu sei que você é boleiro. Quem acompanha Felipe, o cara joga futebol, o cara surfa, o cara faz metido, né? O cara faz... o cara é quase aquele Rodrigo Hilbert, o cara é uma cozinha, chama pra casar, porra, desse jeito. E aí você tem um time de futebol, Jacobina, morador de Lauro de Freitas, e não tem jogador de Lauro de Freitas, não, né? Não me fala não, que eu venho sofrendo há alguns anos, viu? Eu trabalho com futebol, fui atleta, gosto de futebol, né? A gente tem um clube que é o Jacobinense, lá em Jacobina, e meu clube tá lá porque eu não consigo trazer para Lauro de Freitas. Porque eu não faço parte da gestão, eu não consigo trazer meu time de futebol. Imagina, um clube de futebol hoje para nossa cidade, Siqueira, ele traz aquela coisa, a questão do pertencimento, claro, né? Do time. A gente tem 2 estádios aqui, né? Qual município hoje na Bahia que tem 2 estádios? Só que são 2 estádios que estão lá parados, que não tem movimentação, que não traz o esporte. E assim, o nosso maior objetivo hoje é uma coisa que eu falei, a primeira coisa que eu falei pra Débora. Débora, a gente vai pro projeto dia 1 de janeiro, a gente vai trazer o time Santa Amaro de Pitanga. A gente vai ter um time profissional de futebol pra chamar de nosso. Vou fazer um ensaio aqui. Você quer dizer que tem 2 estádios? Veja quanto é que tá custando cada estádio desse por mês? Por ano? De manutenção sem ser utilizado? Lembra da reforma do time? Do estádio de futebol? Pra pintar as paredes do estádio? Na verdade era um muro, né? Era um muro. Dava pra fazer o quê? Construir a cidade. Dá pra trocar a grama, né? Construir a cidade. Foi vergonhoso aquilo. Por um estádio que não tem... Quer dizer... O cidadão de Lauro de Freitas, o Lauro Freitas tem time, tem jogador e não consegue. E aí você vai fazer a fundação do time? Na verdade, a gente já tem um time, já tá tudo organizado, já temos até o uniforme, o escudo. Inclusive, eu dei de presente pra Débora na última reunião. Tá vendo aí? A Débora ganha presente. Mas a gente vai arrumar, fique tranquilo, que vai ter uma personalidade pro Siqueira. Eu vou dar o nome, porque é matador, aí falou que faz gol. É só bola, pô. Falou que faz gol. E aí tá bom. Mas assim, a importância também, a gente fala brincando, estamos dando risada, mas... Você trazer um clube de futebol para nossa cidade, você movimenta a economia, né? Você gera emprego, você movimenta dia de jogos, você traz a questão da esperança, do sonho dos jogadores. Né? Hoje o futebol, a gente sabe que movimenta o sonho de milhares de crianças.
Principalmente numa cidade igual a nossa, que a violência aumenta a cada dia. Então o esporte é uma ferramenta de transformação. Com certeza. Você trazendo um clube desse, você consegue fazer a categoria de base. Uma categoria de base que ele inicia dos 7 anos até os 20. Então imagina quantos meninos a gente vai atingir desse time. Fora iniciativa privada para poder investir nisso. Fora a parceria que a gente faz com as escolinhas que tem na comunidade. Que vai ser um braço do Santa Amaro de Pitanga. Então a gente consegue atingir aí 2.000, 3.000 crianças. Levando o sonho, levando o esporte. Porque hoje aquele pai que tem um filho que quer ser jogador, eu trabalho com jogador, né? Então assim, ele tem que pegar daqui, o menino tem que ir pra São Paulo, ir pro Rio com 12 anos, com 13 anos, às vezes o pai tem que sair junto. Sabe por quê? Porque a gente não tem um time na nossa cidade. Então aquela criança não consegue realizar o sonho dela. E a gente tem um time, tem uma estrutura, e por falta de gestão, por falta de iniciativa, de vontade, a gente não consegue colocar aqui. Só que isso vai acabar, viu? Tá perto de acabar. Faltam 4 semaninhas pra Onda Azul vir, eu sou mais isso daí, viu? Eu comecei a fazer judô, eu tinha 6 anos de idade. Eu brigava pra ir pro judô. Brigava, odiava, ia chorando. Saí do colégio, 5 da tarde, tomava banho, pegava o kimono e ia pro judô. Eu fui atleta até meus 23 anos de idade. Diga a você. Quantas e quantas vezes eu viajei na caçamba de uma C10 do professor Ciro, né, que tá lá na Cidade Baixa, pra competir em outras cidades. Era meu pai trocínio. Ou seja, o pai que pode, ele faz. É por isso que eu prefiro hoje assistir os Jogos Olímpicos, como está agora o Brasil aí despontando, né, nas Paralimpíadas, ganhando medalhas, precisando de medalha, e a mídia quase não aparece. Mas, voltando aqui para o esporte, faltando uma coisa que você falou, a recuperação do ser humano, não digo nem do jovem, do ser humano através do esporte. Na verdade, eu acredito muito porque assim, ó, hoje a gente é referência na questão de tratamento para dependência química e usuário de drogas, né? Com mais de 16 centros, mais de 1.500 internos hoje. 16 centros? A gente tem 16 centros no total, mais de 40 mil internações ao decorrer desses 27 anos. Então, assim, a gente tem uma história muito bonita, né? Eu acompanhei realmente. E um tratamento totalmente gratuito, né? A gente vai realmente ajudar aquelas pessoas que não têm condição. Mas eu tenho um pensamento que é bem mais fácil eu educar um jovem, uma criança, do que eu corrigir um adulto, do que eu tratar um adulto. Então, assim, a prevenção é fundamental. Então, hoje a gente tem várias escolinhas de futebol, Siqueira, que a gente leva ali o colete, a bola, que a gente dá uma oportunidade para aquele menino da comunidade jogar, e ali a gente tem uma entrada, porque assim, hoje é muito difícil você falar com jovens. Se você for falar uma palestra de prevenção a drogas, se você levar um curso, uma psicóloga para atender, eles ficam meio receosos, né? Meio fechados aí. O jovem é sempre assim, mas quando ainda tem isso. Mas quando você leva o futebol, quando você leva o esporte, a dança, o boxe, você tem uma abertura. E aí você, com planejamento, com inteligência, você vai entrando e tendo abertura para realmente poder mudar a vida daquelas meninas. Então a gente montou equipes multidisciplinares, com psicólogo, com assistente social, com educador físico. Então assim, a gente entra com o esporte e leva a educação. A gente leva um curso de capacitação, a gente cuida daquele jovem. E o esporte é uma ferramenta fantástica de abertura e de transformação. Porque é o que eu falo sempre, o esporte hoje, ele é muito inclusivo. Por que isso? Ele vai trabalhar com o negro, com o branco, com o evangélico, com o candomblé, com o católico. Não tem essa. Não existe com o rico, diferença. com o pobre. E outra, ensina o menino a cumprir regra, norma, a ter horários. Ensina a ser submisso a um líder. Ensina a competir, a ganhar, a perder. O esporte é fantástico. E é uma coisa barata. O que mais me incomoda é que o esporte é barato. E por que não investir? Hoje o esporte não funciona na nossa cidade. Talvez porque investir, você vai capacitar pessoas a serem seres pensantes e talvez não dar continuidade a isso que está aqui. E aí a gente vê cada vez mais a violência aumentando, a gente vê cada vez mais o tráfico, as drogas. E a maneira de a gente diminuir isso não é prender os meninos, né, depois, porque eles são reféns do processo. A gente precisa trabalhar na base, na prevenção, na educação, dando oportunidade, levando para o esporte. A maneira de a gente prevenir isso, Felipe, eu acho que é você virar para isso. Você tem um outro caminho. Você tem uma outra direção. Você pode optar por esta. Mas o que a gente tem hoje é o seguinte, só tem um caminho. E é o caminho que é oferecido. E aí, você só tem um caminho, eu vou por esse. Mas você tem 2 caminhos. O que é que você quer? Esse aqui eu vou lhe ajudar. Esse aqui você vai acolher a família, uma série de coisas. Mas hoje, infelizmente, a gente só tem um caminho. O que acontece hoje, Siqueira? Meu trabalho é dentro de comunidade, né? Eu sou um cara que veio da área social, né? Então, assim, quando você vê os jovens hoje, a referência dos jovens hoje não é o pai que acorda às 5 horas da manhã com a marmita para pegar o ônibus. É um moleque que faz um aviãozinho, que tá com a motinha, tá com o celular, tá com a corrente. Então a gente tá perdendo as referências. Então esses meninos não estão tendo escolhas. Por quê? A gente não tem o esporte, a gente não tem o lazer. As referências são outras. Então a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa entrar dentro desse sistema.
E o esporte é fundamental dentro desse processo. Sim. Então, assim, eu sou um cara que eu acredito muito no esporte. A gente precisa trazer de novo o Lauro de Freitas para ser referência na área esportiva. Trazer um time de futebol, traz um pertencimento, a gente trabalhar com escolinha, com boxe, com arte, com dança. A gente realmente tem esse cuidado e dá essa opção para esse jovem. Você vê, Felipe, eu vou falar aqui, acabou com as gincanas de colégio. Que pra mim, era dali que você tirava os líderes. Porque ninguém se nomeava. Não, tem que organizar. Aí o cara ia, não, vou fazer assim. Aí você vinha as pessoas que tinham capacidade de serem líderes. E aí você, na gincana, você agregava aquele grupo. Na gincana você agregava a família, porque ia pedir alguma coisa, pedir alimento, não sei o quê. E você tava praticando esporte com aquelas crianças que elas tinham que correr o dia todo. Chegava no final do dia, estavam exaustos. Ou seja, você fazia a união do grupo. Hoje em dia, como você falou, qual é a visão? É o aviãozinho do tráfico que está concorrente, está ali ostentando algo de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira, infelizmente, que vai tirar a vida dele também depois, porque boa parte desses jovens não chega nem à vida adulta, né? A gente sabe o caminho. E a questão da oportunidade, né? Eu acho que o ser humano, ele vive de oportunidade de sonhos. E você podendo realmente mostrar para ele que aquele sonho dele pode se tornar real, isso é fundamental. Para ele ter um propósito de vida. Eu falo isso porque assim, eu vou te dar um exemplo. De um projeto social nosso, de escolinha de futebol, a gente revelou o Danilo, né? Profissionalizamos o nosso clube, vendemos para o Palmeiras e para o Palmeiras, Inglaterra e Seleção Brasileira. Então, um menino oriundo do projeto social da Manassés, a gente trouxe para o nosso clube, a gente colocou no Palmeiras, Inglaterra, Seleção Brasileira. Mesma coisa a Raíssa, futebol feminino, a mulher também precisa ter espaço no esporte. Né? Então, assim, a Raíssa, a mesma coisa, um projeto social nosso. Nosso time tá no Grêmio, Seleção Brasileira. Isso eu tô dando exemplo, a gente revelou. E isso são nomes que vieram no expoente, fora os outros que não vieram no expoente, mas estão com a vida ali encaminhada. Assim, a grande vitória nossa é formar pessoas de bem. Sim. Né? Independente se ele vai ser um professor, se ele vai ser um mecânico, um hidráulico, um empreendedor, a gente dá uma base para esse menino através do esporte, de compromisso, de responsabilidade, de objetivo de vida. E o esporte traz isso para essa juventude. E isso é muito importante. Deve ser muito, diga assim, talvez as palavras não consigam expressar o sentimento de você no caso, ver uma vida recuperada, né? Tirada daquela. Porque a família já abriu mão. Chega a hora que a família abre mão, abandona mesmo, já lavei minhas mãos. E você, como uma pessoa de um projeto social, abre as portas, cuida, porque às vezes você tem que ser mais do que um pai, né, nessas coisas aí, porque a droga é muito forte, ela domina a pessoa, e você vê a pessoa como chegou, como eu já vi em suas fotos, e como a pessoa está. Isso deve ser. O seu coração não deve caber a felicidade, né? A demanda é muito grande, Siqueira. Porque o que acontece? O pai e a mãe, ela não sabem mais o que fazer. Não é que ela não ame mais o filho, não é que ela não tenha carinho, mas ela chega um momento que não tem mais o que fazer. Por quê? O cara tá roubando dentro de casa, o traficante tá batendo lá, tá ameaçando, ela tem medo por causa do filho pequeno, aquela coisa toda. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? E hoje eu vou te dar um exemplo, Lauro de Freitas. Se você tiver um filho usuário de droga, você não tem um lugar pra você internar seu filho, irmão. Você não tem. Você tem um CAPS que é redução de danos. Como é que você vai pegar um usuário de crack e colocar para chegar lá às 7 horas e sair depois? Não adianta. É internação. Você bem sabe disso. É equipe profissionais, é um tratamento que dura de 9 a 12 meses. É difícil demais você fazer um tratamento de um dependente químico. É muito difícil. Você tem que pensar na inclusão dele, você tem que pensar na volta dele para a sociedade, você tem que trabalhar com a família. São vários pilares que você tem que trabalhar. E para isso você precisa ter uma estrutura. Hoje a gente não tem. Então, além de a gente não ter um trabalho de prevenção, a gente não tem um trabalho de tratamento. Então, assim, hoje a minha demanda é muito grande. Imagino. Muito grande. Como eu te falei, hoje a gente tem 1.500 internos. Então, assim, eu vou te dar até um exemplo. Você fala assim de gente simples e tal, mas o Chechel me ligou hoje, né? Chechel do Timbalada, né? Sim. Chechel eu peguei há 3 anos atrás na rua. Lembro. Chechel tava sem um dente na boca. Eu lembro. Pô, quem foi Chechel? Chechel a gente brincava carnaval. Pô, quem nunca dançou a Chechel? Aí imagina, eu era fã dele, eu adolescente, moleque. Aí quando eu vi o Chechel na rua, sem um dente na boca, eu falei, caramba, o cara com a vida destruída. E assim, eu tive a oportunidade de ele se tratou com a gente, hoje tá super bem, tá morando na Aracaju, me fez um vídeo agradecendo. E assim, eu tô falando um exemplo de um Chechel, pra você ver assim, um cara que chegou num patamar. Chechel fez 50 Faustões, cantou na Inglaterra, teve a música mais tocada no. Chechel pra mim foi o único da Timbalada, ninguém substituiu o Chechel. Dando um exemplo, né? E assim, você vê que a droga entrou ali e destruiu a família dele, cara. O cara foi pra rua. E pra você ver, não tem como, não tem o que fazer.
Então, assim, se não tem uma instituição... Porque assim, a gente não tem obrigação de fazer isso, cara. Não, eu não recebo estrutura nenhuma pra isso. Eu sei disso. Isso a gente faz por amor, por entender a necessidade das pessoas. E poucas pessoas têm o coração que vocês têm, viu? E é difícil, e é muito difícil. Só que isso daí, o que acontece? A instituição, elas entram onde o governo não chega. Onde falta política pública. É a mesma coisa lá de Freitas. Por que eu tenho vários projetos com crianças de escola de futebol? Por que eu tenho uma clínica de dependente químico? Por que eu tenho um projeto de praia acessível? Por que eu tenho um projeto de inclusão? Por que eu faço doação de alimentação? Por falta de políticas públicas. Pela desigualdade. Então, assim, isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar isso e achar isso normal. Porque às vezes a gente vê um vereador em mandato, ele fazer uma prestação de conta no mandato dele com alguns serviços sociais. Eu falei, irmão, não. Eu não tenho mandato. Estou fazendo social, apresento, bacana. Agora o cara com mandato, irmão, a sua função é outra. Totalmente apresentar projetos pro executivo pra gente poder mudar essa realidade. Para que você não carregue tanto peso. Pra não sobrecarregar o serviço social, as ONGs, as instituições. Então o seu trabalho, o que está sendo desenvolvido? Você tá questionando a Secretaria de Esporte? Você está questionando a Secretaria de Inclusão Social? E outro, tem verba. Para onde tem essas verbas? O que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que entender também a função do vereador e ver realmente quem está em mandato, o que ele está fazendo. Ele segue, ele levanta a bandeira da saúde. Mas como é que está a saúde? Hoje os postos... saúde é que está levantando? Os postos de saúde não tem medicamento, não tem médico, não tem enfermeiro. Você vê uma regulação com filas e as pessoas ficam meses ou ano esperando para fazer uma cirurgia. Meu amigo. Então, assim, aí eu vou lá, pego um ônibus e faço uma feira na comunidade falando que eu levo saúde. Peraí, para um pouquinho pra pensar. Eu sou vereador, eu tô à frente de uma secretaria de saúde, a saúde não funciona, aí eu chego lá, pego um ônibusinho, boto 4 enfermeiros e levo na comunidade, tô cuidando da saúde. Que saúde que as pessoas estão cuidando, gente? Felipe. Você entende o que eu tô te falando? É a mesma coisa no esporte. Eu sei disso. Aí o cara é secretário de esporte, vereador e mandato, aí não desenvolve, aí daqui a pouco vai lá, deu um coletivo pra um menino, uma bola. Não, você não tem que dar coletivo pra bola. Cadê o calendário esportivo de Lauro de Freitas? Cadê as modalidades? Cadê o judô? Cadê o boxe? O que está sendo desenvolvido? O espaço Você tá entendendo? Então, as pessoas criam uma cultura que as pessoas não estão entendendo qual é a função do vereador, qual a função da secretaria, qual a função da prefeitura. As pessoas têm que entender que a função deles não é só aquele emprego momentâneo de emprego. Não. A gente merece muito mais. A gente merece um emprego. A gente merece participar da gestão da nossa cidade, mas eu mereço também ter acesso à educação, acesso ao transporte público, acesso à saúde. Então as pessoas têm que entender isso. Isso daí é uma obrigação deles. Eles não estão fazendo, porque às vezes as pessoas mas me deu um empregozinho aqui, Manassés, de 3 mil na cooperativa. Eu falei, e você entende? O emprego em si salva seu filho da droga? Seu filho, quando não está com você, quando está no colégio, está fazendo o quê? Aí como você tem que desconstruir, ter paciência e explicar. Eu falo assim, tudo bem, você vai pegar, eu sei que você necessita disso, eu entendo. Mas hoje você está recebendo um salário mínimo. Agora você não tem onde deixar seu filho na creche para ir trabalhar, então você tem que pagar alguém. Mas aí você não tem um transporte público adequado, então você tem que pagar um ligeirinho e outro, aí você paga. Aí você quer ter um final de semana, um lazer, você não tem uma praça. Aí você... Você fez a conta? Não. Você tá entendendo? Então a conta não bate. Você não tá tendo nada. Você vai ter que fazer um bico por fora. Então o que você tá tendo não te representa. Você merece ter um emprego, mas não um emprego de cooperativa. Você merece fazer gestão, pode fazer parte da gestão, desenvolvendo a sua área. Claro. Mas você também merece ter estrutura. Se você é capacitado, irmão, se você tem condições, nada de a gente vai ter um emprego. O que você tem que fazer é que seu emprego devolva à população o salário que você está ganhando. O que não acontece aqui. Aqui as pessoas são empregadas para poder votar no dia das eleições. E tá errado isso. Você tocou num assunto aqui sobre praia acessível. E assim, eu vou dizendo, eu acompanho o Manassés há um tempo nas redes e às vezes eu chego até a me emocionar quando eu vi e vejo pessoas que não têm condições de locomoção e você vai e leva para a praia. E aquela emoção da pessoa ter o contato com a alma do mar, estar ali é como se ela estivesse realmente voltando a ter a mobilidade, voltando a ter... Você não diga uma pessoa normal, agora são normais, mas podendo realmente usufruir daquilo que a natureza oferece e você faz isso para essas pessoas. Queira, foi uma coisa assim mesmo. Eu sou um cara que eu tenho muita fé e tal. Eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito muito em propósito. E eu nunca imaginei trabalhar com PCD. Eu nunca imaginei, eu não sabia nem o que era. Vou ser bem sincero pra você, a gente não tem muito conhecimento, né? Não tem não. Então assim, aí como a gente trabalha com o ser humano, com pessoas, com o social, as demandas vão surgindo, vão aparecendo. Então eu trabalho com criança, daqui a pouco eu trabalho com dependente químico. E aí surgiu a situação de PCD e eu comecei a procurar entender dentro das comunidades, começar a buscar. E aí as pessoas estavam ali dentro numa casa simples, 5 anos deitado numa cama,
3 anos deitado numa cama, sem poder sair de casa porque não tem uma cadeira de roda, com feridas, né? Porque ficar deitado cria ferida. E aí eu comecei a entrar dentro desse processo, né? E tentar criar algum projeto que pudesse realmente tirar aquelas pessoas daquela situação. Porque não é só chegar e dar uma cadeira de roda e tal, não é isso. Não. Isso é lindo, é fantástico. Quem tiver a oportunidade de fazer isso... De doar a cadeira de roda aí, faça. Se tiver a sua cadeira de roda usada, mesmo quebrada... Faça. Mas não, eu quero mostrar que o projeto é bem maior do que isso. Sim. Então assim, eu montei uma equipe multidisciplinar com assistente social, com fisioterapeuta, com enfermeiro. Então eu ia lá, eu tinha que fazer o curativo, a enfermeira fazia. Então esse PCD ele tinha direito à aposentadoria, às vezes nem sabia. A assistente social ia e cadastrava. Aí a fisioterapia, porque às vezes ele estava ali com a locomoção reduzida, mas com a fisioterapia ele poderia até voltar a andar, melhorar a situação. Tem uma melhora de vida, qualidade de vida. E aí fazia a doação da cadeira de roda. E para finalizar, a gente fazia a inclusão dela na praia acessível. A praia acessível é um projeto que eu levo as pessoas PCDs, sem visão. Na Combosa. Sempre, tem os olhos adaptados, a gente leva pro banho de mar. E ali ele vai paquerar, ele vai namorar, ele vai mergulhar no mar. Ele tá voltando a viver, é um direito dele. Então o projeto vai muito além de você doar uma cadeira de roda. Não, é um projeto realmente de inclusão, de mudar a vida das pessoas. Então hoje, tudo que eu desenvolvo, se você parar um pouquinho para pensar, eu penso na mudança da vida das pessoas. Eu pego um usuário de crack onde a família não quer, ninguém quer mais saber, eu pego, eu trato, eu faço a inclusão e devolvo para a sociedade. Eu pego aquele jovem que está começando a usar droga, que não sabe o que fazer, eu vou, levo o esporte, transformo, profissionalizo, realizo sonho. Então, o que a gente precisa hoje ter? Pessoas que tenham propósitos, e propósitos de mudar a vida de pessoas. Hoje eu não me envolvo em nada, Siqueira, que seja só pelo dinheiro ou só pelo poder. O meu maior propósito hoje é poder mudar a vida das pessoas, é conciliar. Lógico, todo mundo depende do dinheiro, todo mundo almeja situações melhores, claro. Mas eu tenho que, de certa maneira, mudar a vida das pessoas. Então, esse é o meu objetivo. Porque as pessoas me perguntam, mas você tem uma vida financeira bacana, você venceu na vida, você tem história linda. Pô, cara, hoje eu sou empreendedor, hoje eu fabrico na China, eu tenho um time de futebol, eu trabalho com agenciamento de jogadores, sou empresário, eu tenho construtor, então a gente desenvolve. Você poderia simplesmente tocar a sua vida e ganhar o dano-se pro resto. Aí as pessoas perguntam assim, que é isso? Por que a política é um desgaste? Você vai fazer esse enfrentamento? Aí eu falo para as pessoas, o escolhido não escolhe. Com certeza. Então assim, se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar. Em cima do que eu acredito, que é poder mudar a vida das pessoas. Eu também espero que você continue mudando a vida de pessoas. Como eu disse a você várias vezes, e como estou dizendo aqui ao público, eu comecei a lhe acompanhar nas últimas eleições. Já conheci o projeto. Quem nunca foi abordado por um menino que nasceu vendendo caneta dentro do ônibus, né? Então, isso também é importante porque você vê que aquele cara ele passou por um processo, ele voltou a estar incluso na sociedade e acreditando no processo e na instituição. Ou seja, por trás das instituições existem pessoas, e uma delas é você. Você vê que um projeto, eu já sei, porque a gente está conversando aqui, mas eu já tinha conversado com você, não de poder, mas de mudança de vidas. Porque de poder você não precisa, porque você é empresário, você tem sua vida organizada. Poderia simplesmente estar agora na praia curtindo de boas, mas não. Está daqui dedicando hoje a uma campanha política, correndo o risco de ser processado, correndo o risco de passar por sanções absurdas que a gente sabe que acontecem. Exposição da sua vida, né, Siqueira? Porque a partir do momento que você se coloca à disposição no cargo público, político, sua vida fica aberta. Então as pessoas criam julgamento, as pessoas te julgam, as pessoas criam mentira. E aquela história... exposição muito grande, né? Eu digo a você, não, a gente que bota a cara na tela é uma coisa, mas as pessoas que estão em volta da gente, que não tem nada a ver, sofrem e pagam muito preço por isso. A família sofre demais. Sofre demais. Sofre. As pessoas que gostam da gente, porque conhecem a gente, sabe quem é o nosso coração, a nossa essência. E daqui a pouco você vê uma fala, você vê alguém te julgando, alguém falando uma coisa que não bate. Mas é tudo isso, a gente tem que entender o processo. Né? Eu digo, as pessoas dizem, Siqueira, você estava na política pra quê? Você não vai ser candidato, eu estou na política por projeto. E meu projeto não é pessoal. Talvez se fosse pessoal, eu não estaria nem aqui agora. Viu? Estaria numa lancha fazendo algo do tipo. Sério mesmo. Nunca me faltaram oportunidades e digamos assim, cantos de sereia. Mas eu não me incomodo em rodar meu Uber, não me incomodo em trabalhar, não me incomodo de fazer nada dentro daquilo que eu acredito que é um projeto. E meu projeto que eu aprendi, e digo a você com toda clareza, Léo Prates me ensinou esse projeto, cuidar de pessoas.
queria muito ser um você, Manassés. Eu tenho muito orgulho e queria muito ser um você. Poder fazer o que você vai hoje com 1.500 famílias. Não são pessoas, são famílias. Porque cada ente daquilo ali é uma família. De 4, 5, Com 3 certeza. pessoas, 2 pessoas. Então eu queria muito poder ajudar assim como você ajuda 1.500 famílias hoje. Fora que você ajudou, que são muito mais do que isso. Mas é um trabalho muito bonito. Digo a você mais uma vez, é grandioso, dá para expressar que é uma felicidade de ter você aqui, ouvir você e poder levar para meus ouvintes também, a galera que me ouve, que me acompanha aí, porque isso aqui é uma história de vida, viu, gente? Isso aqui não é história de política, é de vida. É como eu estava dizendo. Ele podia estar em qualquer lugar, menos fazendo política. Mas ele está aqui fazendo política para quem mais precisa. Aqui é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, mas que está aqui para fazer política que mais precisa. Irmão, a gente vai encerrar, porque o nosso dia fica muito grande. Embora. Quero que você faça suas considerações aí, finais. Primeiro agradecer pela oportunidade, desejar sucesso pro seu programa. Já te falei a capacidade que você tem, né? Você é um cara que tem uma visão muito bacana, você é um cara que sabe trazer a informação de uma maneira leve, objetiva. Isso é difícil na comunicação. A gente vê muitas pessoas Obrigado. com outros interesses, mas a gente vê verdade em você. Então, assim, pô, foi um prazer fazer essa entrevista. Para nossa cidade, o que eu venho pedir, que as pessoas possam acreditar no nosso projeto de oposição, que vocês possam nos dar uma oportunidade, que vocês votem no dia 6 de outubro, no 44 do Débora Regis e no 11.000 vereador, e venham reconstruir a nossa cidade, que a nossa cidade está sofrendo há muito tempo. Tá, irmão. E a gente precisa libertar a nossa cidade do vermelho, dar um choque de gestão e realmente colocar Lauro de Freitas onde merece. Meus amigos, um grande prazer e honra. Estive aqui, Felipe Manassés, essa personalidade aqui, não só política, mas também humana, no nosso Qual Foi Aí. E aguardo vocês aí no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, e sejam bem-vindos ao nosso Qual Foi Aí com o Felipe Manassés. Yeah. Yeah.